Há 25 espécies de primatas em risco de extinção. No Jardim Zoológico de Lisboa vivem exemplares de duas destas espécies. Chama-se Ziki e é um orangotango de Sumatra. Vive nesta instalação com uma fêmea da mesma espécie e uma cria. Os três integram a lista vermelha das espécies de primatas em sério risco de extinção. A União Internacional para a Conservação da Natureza identifica 114 espécies ameaçadas, 25 das quais a curto prazo. Essas 25 são aquelas que têm mais problemas por resolver, enquanto que há espécies em que os números e os efetivos são muito baixos, mas que têm já medidas de proteção eficazes, como a criação de reservas e proteção concreta a nível de guardas e outras coisas mais, estas sofrem pressões enormes a nível, por exemplo, das companhias de madeireiras, que fazem a reflorestação das florestas, a nível do tráfico de animais, por exemplo, para a medicina chinesa ou para consumo de carne, que é a chamada bushmeat, que é um problema muito grave em África. Neste momento existem cerca de 7.000 exemplares desta espécie nas florestas da Indonésia, mas a ameaça de extinção é tal que se prevê que em 10 anos sejam apenas 500. É um animal que é muito procurado a nível do comércio para animais de companhia. Inclusivamente, este animal, infelizmente, é utilizado em condições absolutamente horrorosas em casas de prostituição na Indonésia. Como assim? Simplesmente utilizam as fêmeas, rapam-lhes o pelo completamente e atam-nos a uma cama para depois serem utilizadas, entre aspas, por pessoas depravadas que, pelos vistos, gostam desse tipo de coisas. Mas esse tipo de casas de prostituição com animais na Indonésia é muito mais frequente, apesar de ilegal, muito mais frequente do que se pensa. Mais pequeno e seguramente diferente do orangotango, o macaco-aranha da Colômbia é outra espécie que integra a lista dos 25 primatas mais ameaçados. O nome que tem está associado à principal característica que o distingue dos outros primatas. Aranha porque, ao contrário da maior parte dos primatas, tem um quinto membro que é a cauda. A cauda é preensile e, portanto, funciona exatamente como se fosse uma mão ou um pé. Agarram-se, transportam-se, podem agarrar objetos com a cauda. O mico de leão dourado é outra espécie ameaçada. Vem do Brasil e tem várias características que o distinguem de outros. O mico-leão é um calitricídeo, é um dos mais pequenos primatas do mundo, tem uma estrutura social muito específica, em que vivem em casais monogâmicos para a vida toda, e em que os pais inibem os filhos de se reproduzir através de ferormonas, portanto hormonas de cheiro. Tanto a mãe como o pai evitam totalmente que haja reprodução entre irmãos ou entre pais e filhos. Os lémures vermelhos de Madagascar também são casais monogâmicos, mas não para a vida toda. Se um morrer, podem arranjar outro companheiro, mas apenas nesse caso. Distinguem-se pelas vocalizações que utilizam para marcar território e pelo posto da antiguidade. A União Internacional para a Conservação da Natureza deu o alerta. Existem no mundo 114 espécies de primatas ameaçadas de extinção, das quais 25 não têm ainda programas específicos de apoio e, por isso, estão na lista vermelha, como o orangotango de Sumatra e o macaco-aranha da Colômbia. Animais que, se nada for feito, podem desaparecer até dos jardins zoológicos.